Bom, nós estamos na nossa aula, na quarta aula. Vamos fazer aqui um flashback, como prometido para vocês, do assunto que nós estamos tratando, que é sociologia do Novo Testamento. Às vezes, irmãos, a gente está estudando essa matéria, como a nossa irmã Alessandra falou, e foi importante a manifestação dela. Quando a gente chega para estudar um assunto, a gente passa a ter dificuldade de entender, a gente pensa até em desistir do curso, porque a gente não tem uma informação anterior, uma base, né, de assuntos anteriores. E eu vou confessar para vocês uma coisa: nós da Assembleia de Deus, acho que a maioria aqui é da Assembleia de Deus, nós pecamos por muito tempo de não ensinar nas nossas igrejas e não termos uma revistinha de escola bíblica dominical que trate desse assunto chamado período interbíblico. Nós não temos. Você pode perguntar, não é desfazendo não, por favor, tá? Com todo respeito eu falo isso para os nossos pastores, uma grande, não todos, né? Mas uma grande parte também não tem conhecimento desse assunto aqui. Porque alguns podem considerá-lo irrelevante, né? Isso aí, sim, de certa forma é irrelevante no sentido de que a gente prega o evangelho, né? Mas é importante a gente saber o que aconteceu antes de Jesus se manifestar. Veja quanta coisa eu já passei para vocês de assuntos, são coisas que aconteceram antes da manifestação de Jesus nascer. Embora Jesus sempre foi, né? Ele é eternamente, mas se fazer carne foi a partir ali do ano 3, 4 ou até 5 depois de Cristo, antes de Cristo, né? Você sabe que o nosso calendário está meio que adiantado. Jesus nasceu lá pelo ano 4 ou 5 antes de Cristo. Então, em 1900, lá pelo ano 28, Jesus tinha 33 anos. Tá bom? Possivelmente por ali. Então eu vou fazer rapidamente aqui um voo, e vocês vão ver que parece que a gente não gravou nada, mas vocês vão ver que vocês gravaram alguma coisa assim. O pouquinho que vocês gravaram vai ser importante. Quer ver? O que é um período interbíblico? Quem foi que disse que Deus não falou nada? É o que eu aprendi. Então, não comigo, né? Eu não falei isso aqui. Não. É que você chegou depois. Mas foi até bom você falar isso. Foi o período que Deus não falou nada. Vamos refletir juntos. Só uma pergunta aí, senhor da habilidade. Por que eu sou nascido na Assembleia de Deus, crescido, e um tempo atrás que comecei a entender mais sobre, ou pelo visto nada, né, sobre esse período interbíblico, porque li um livro referente a isso. Então, o que eu estou falando aqui. Mas por que a falta de interesse do nosso Então, meio, eu não sei te responder, porque a nossa casa publicadora é a CPAD, né? A CPAD não é uma igreja, é uma instituição com fins lucrativos, né? Não é igreja. Você vai comprar a revistinha lá, ele vai cobrar o valor comercial. Mas eu não será sei. Que é pelo fato de esse período que a gente tem registrado desse período são livros que não são apócrifos, que não são canônicos? Talvez pelo fato de, principalmente o livro dos Macabeus, não fazer parte do cânon da nossa Bíblia, que é um livro que trata de um período, né, interbíblico. Mas de repente é falta mesmo de interesse, tá? Pelo que a gente vê, é falta de interesse, porque o importante é a partir do momento que Jesus nasceu, acabou o livro de Malaquias ali. Então esse período em que muitos dizem que Deus não falou, será que Deus não falou durante 400 anos? O que você acha? Deus ficou mudo? Ficou calado? Pelo pouco que eu li, fala que nessa época foi onde foi construída as sinagogas para ter o estudo das leis. Bem, foi na época que eles estavam lá no cativeiro, a tradição diz. Mas você, o seu nome mesmo é? Samuel, para você que é um teólogo agora que está estudando, você acha que Deus não falou durante 400 anos? Botaram uma faixa na boca de Deus
nos olhos de Deus, assim, fica quietinho aí 400 anos que você não vai falar, não vai ouvir, não vai dizer nada. Você acha que pode ter acontecido uma coisa dessa? Não tem como, né? Então, vamos corrigir essa fala aí daí de fora, período de 400 anos que Deus não falou. Não é que Deus não tenha falado, nós não temos registro profético. Não houve profecia registrada, porque a última profecia foi Malaquias, né? O último profeta. E já que nós estamos falando de profecia, qual foi o profeta que surgiu depois de Malaquias, que está lá no Novo Testamento, que foi o último profeta? Quem é? João Batista. Outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte: Jesus, ele não viveu no Novo Testamento, Jesus viveu no Antigo Testamento. Ai, meu Deus do céu. Jesus não viveu no Novo Testamento, ele veio cumprir a lei, tá? Então Jesus veio no Antigo Testamento cumprir a lei. Tanto é que tinha até profeta, que foi o último. Tinha sacrifício. Então não era Novo Testamento. Quando é que começa a fase da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu, Armando Taranto, entendo que a igreja começou quando Jesus diz: Pai, está consumado. Eita, que já começa a arrepiar, dá vontade de fazer uma unção de jaspe. Podemos dizer que o Novo Testamento então começou na ceia lá, quando ele celebra a ceia? Porque aí ele diz: esse é o não, mas ele ainda não tinha morrido como sacrifício. Não, mas ele está estabelecendo ali a nova aliança. Mas ali ele ainda está como cordeiro que vai morrer, vai ser sacrificado no Antigo Testamento. Mas um testamento se faz antes, quando a pessoa morre, ele entra em vigência. Mas não pode mudar enquanto não morre o testador. Não, sim, então. Depois que ele morre, aí sim. Aí ele entra em vigência. Por isso que aí, Atos 2... Sim, mas aí ele tinha que cumprir quando ele está na cruz, já está à morte para morrer, né? Aí ele consuma tudo. Tetelestai. A palavra lá que ele diz é tetelestai. Está consumado, não falta mais nada. Aí tem pregador que diz, né? Cada um. O pregador que diz que quando Jesus morreu. Fala, chefe. Já fizeram oferta? Rapaz, tu só chega na hora da oferta. Tudo bem? Tudo bem, vai ser o pessoal. Rapaz, a Defesa Civil me ligou lá da União da Vitória, dizendo que fogo caiu do céu lá e não sei o que mais. Disseram que é porque isso porque o pastor Armando Taranto passou a 500 km de distância. Só. Lá foi o final do epicentro. Entendeu? É tanta tribulação que já atingiu até lá, né? Tá certo, tô sabendo. Mas aí alguns pregadores de renome, né, diz que quando Jesus morreu, havia festa no inferno. Irmão, houve desespero. Foi festa, né? O pastor Gesiel Gomes, ele falou alguma coisa interessante, né? Jesus morreu na sexta-feira para não dar tempo de registrar no cartório o óbito, né? E no domingo ele ressuscitou. Gesiel Gomes, né? Mas Gesiel Gomes vale, né? Gesiel Gomes é uma benção. E é dos nossos, né? Não é contra nós, é dos nossos. Então, ok, aí 430 anos em que Deus falou, porque o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando Deus está em silêncio, ele está discursando. Você já viram um vídeo que tem lá um camarada pegou o som das baleias, o som dos planetas e uniu tudo e formou uma orquestra? Quão grande é meu Deus! Meu Deus do céu, meu irmão. Quando eu comecei a ouvir aquilo, eu comecei a chorar. Você sabia que o nome Jeová é aquele tetragrama, certo, Manuel? A letra Yod, Vav, Yod, Rei, Vav, Rei, né? Yehav, Yavé, ninguém sabe como é que é a pronúncia.
Mas alguém disse que a pronúncia mais próxima do nome de Jeová, o judeu não pronuncia esse nome porque é um nome impronunciável. Todas as vezes que essa palavra aparece na Torá, no Antigo Testamento, na Tanar, né? No Antigo Testamento judaico, eles substituem pelo nome Adonai, ou Elohim, ou Hashem. Hashem é o nome, não é o nome. Então quando eles dizem quem é que está aqui, é o nome, para não pronunciar essa palavra que é impronunciável. Mas alguém disse que o som mais próximo, a pronúncia mais próxima dessa palavra, que seria Yavé, Yová, Yehová, que é a letrinha Yod, Rei, Vav, Rei, é assim, ó. Cada vez que você respira, irmão, você está glorificando o nome de Deus. Já pensou um negócio desse? Rapaz, já começa a arrepiar os cabelos aqui de novo. Mano, e dizer que Deus ficou em silêncio, não é você não, eles lá dizem, tá? A gente só replica, mas não vai falar mais, né? Fala assim, eu sou aluno do pastor Taranto, ele me ensinou que não é assim. E nós tivemos grandes impérios, irmã Alessandra. Lembra? Tivemos grandes impérios. Tivemos o Império Sumério, época do Abraão. Depois veio o Império Acádico. E depois tivemos o Império Assírio. Aí vai ser aquele que vai invadir o Reino do Norte. Lembra? E nós estamos fazendo um refresh rápido aqui. Depois esse mesmo rei que invadiu lá o Reino do Norte, qual o nome dele mesmo? Senaqueribe. Só lembra dele? Senaqueribe? Pode falar. Pastor, só essa questão aqui de que Jesus veio no Antigo Testamento, deu um nome na minha cabeça, fora de Minas, deu um nome. E também outra questão, os livros da Bíblia, eles não são expostos conforme a cronologia dos acontecimentos. Não. Eles são colocados Por assunto. desordenadamente. Desordenadamente é uma palavra muito forte. Pesada, Por exemplo, Ela está... assim, um livro lá na frente foi colocado, mas aquilo não aconteceu naquele período ali. Ele aconteceu antes, João, é isso que eu quis dizer. É por assunto. Errada? Não, é por assunto, não, só está certo. Mas existe uma Bíblia cronológica que só pode comprar hoje, né? Mas a Bíblia ela foi escrita, por exemplo, nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia. É a lei, a Torá. Depois nós temos os livros históricos. Vai de Josué até Tem uma cara, Esther, né? Depois começam os livros poéticos. Jó. A senhora vai ter essa matéria. Depois as coisas vão ordenando, tá? Mas vamos lá, já que a senhora perguntou, mas faz parte até da nossa matéria aqui. Jó, Salmos, que mais? Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Certo? Acabou. Depois vem os livros proféticos. Aí nós temos profetas maiores que tinham 1,90 m. Não é? Por que eles são chamados de profetas maiores? Porque tem uma quantidade de escrita maior de livros. Mas a senhora sabe com certeza que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó sacrificava para os filhos. Ele é um patriarca, ele é da época lá de Abraão. Tá, Taranto, mas ele sacrificava a quem? Para Jeová. Mas a lei não tinha ainda surgido. Lembra? A senhora estava na aula passada aqui? Não. Então aí é o problema, né? Então vocês não faltem, porque se também faltar, perde o fio da meada. Mas como faz parte do flashback, a senhora vai receber esse plus aí, esse combo, né? Vem a batatinha frita para a senhora de graça. Tudo bem? Aí outro também que faltou aqui, ó. Lá pelo ano mais ou menos 1350, 1450 por ali, o povo de
Israel saiu do Egito. E Deus então deu a lei para Moisés, que ele foi lá no Monte Sinai e recebeu a lei. Mas antes disso, irmã, já existia uma lei. E a gente falou aqui, era uma lei oral. Como é que chamava essa lei oral? Tá aí. Sim, é uma lei oral, mas tem um nome. Nós somos teólogos. Mishneh Torá. A Torá é a lei escrita que Deus deu para Moisés. Mas antes já tinha uma lei. A senhora vai me perguntar, mas como, Taranto, que tinha uma lei? Sim, tinha uma lei. Era uma lei que não estava escrito, era uma lei que se passava de pai para filho. Era uma lei oral. A senhora se lembra que lá em Gênesis, bem logo depois que que Adão pecou e foi expulso do jardim, teve um irmão que matou outro por causa de um problema lá, porque Deus não aceitou o sacrifício de um, mas aceitou de outro. Então tinha um sacrifício, mas não tinha lei ainda. A lei só vai surgir mais de 1000 anos depois. Então existia uma lei oral, e essa lei foi passada de pai para filho. Abraão sacrificou. Quando lá no capítulo 14, eu acho que ele recebe uma visita de um outro sumo sacerdote que aparece do nada, lá qual é o nome dele? Melquisedeque, que não tem princípio de dias, nem descendência, e o nome dele é rei de Salém. Estranho, né? E o Abraão paga o dízimo para ele. Você sabe que essa questão de pagar dízimo é o menor que paga para o maior. É ou não é? E a gente sabe que o Abraão, ele vai ser o bisavô das tribos de Israel, porque Abraão teve um filho que foi Isaac, não foi? O Isaac teve 2 filhos, foi Esaú e Jacó, e o Jacó que vai ter aqueles 12 filhos, com 4 mulheres diferentes lá, né? Então, veja só depois disso aí que vai surgir a lei lá com Israel lá no Egito. Então já existia uma lei, Jacó sacrificava, fazia altar, né? Então essa lei oral se chamava Mishneh Torá. A Torá é a lei escrita, Mishneh Torá é a lei oral. E um dia, lá pelo ano 180 a.C., resolveram colocar já essa lei escrita, essa lei oral escrita, em alguns livros. Como é que se chama essa coleção de livros? Não. Talmud? É o Talmud. Quem falou Talmud? Talmud. Você já ouviu falar do Talmud? O Talmud é uma coleção onde são escritas essas leis, as leis orais, né? E também comentários da lei, da Torá. Eles fazem alguns comentários lá também. Diferentemente da Bíblia, que o que está escrito, vai ficar escrito para sempre, aquilo ali não altera. O Talmud, conforme alguém vai elucubrando alguma coisa nova, alguém pensa uma coisa diferente, eles podem acrescentar lá, porque Talmud não é livro sagrado, é um livro de tradição. É aquele livro, é aquela tradição que quando Jesus estava no seu ministério, os judeus davam mais valor às tradições do que à palavra de Deus. Aquela questão do Corban, o camarada não ajudava os pais porque dizia que tinha que pagar o dízimo do templo. Jesus falou, mas vocês são uns hipócritas mesmo, né? Que religião é essa que vocês seguem? Deixar de cuidar do pai para pagar dentro do templo? Não, mas a tradição manda fazer isso. Então Jesus fala, vocês são os hipócritas, e vocês dão mais valor às tradições do que à palavra de Deus. Olha quanta coisa nós já falamos aí. Voltando um pouquinho, então nós falamos dos impérios. Então teve o Senaqueribe que invadiu o reino do norte, certo? E levou quantas tribos cativas? 10, né? E ficaram 2 tribos no sul. Quais foram as 2 tribos que ficaram? Efraim e Manassés. Chuta melhor. Benjamim e Judá. Foi Judá e a metade de Benjamim, metade da tribo, né? E eles são chamados de judeus
a partir daí, porque o Reino do Sul passou a se chamar Judéia. Quando era na época do Abraão, eles eram chamados de hebreus, porque o Abraão é da tribo de Éber. Então por que os judeus na fase de Abraão eram chamados de hebreus? Porque eram descendentes de... Ele era descendente de Éber. E a palavra Éber significa aqueles que vêm da além do rio. Lá, além do rio Jordão, lá pelo rio Eufrates e rio Tigre. Ele era lá de Ur dos Caldeus. O Abraão não era judeu, ele era iraquiano. Hoje é o Iraque, né? Ele era lá de Ur dos Caldeus. Ele era estrangeiro, ele era peregrino. Então, por ser da família, da descendência de Éber, todos a descendência de Abraão passaram a se chamar hebreus. Ok? E aí? Depois o tempo passa, vai nascer os netos dele, vai nascer os bisnetos dele, né, a descendente de Jacó. E o Jacó, depois de ficar lá 14 anos trabalhando para o sogro dele, sai da terra onde ele estava e vem para a Palestina de novo. E quando ele vem, no meio do caminho, Deus aparece para Jacó, lá no Val do Jaboque, ele segura o anjo, né? Cuidado para não pregar lá no púlpito que Jacó brigou com o anjo. Então, irmão, Jacó saiu na mão com o anjo. Mentira! Ele segurou o anjo para que o anjo não fosse embora. Tem até um hino aí que tá certo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Não, né? Aí tá certo. Mas brigou não. É. Então, quando ele falou, você não vai embora enquanto não me abençoar. Aí o anjo, o que o anjo fez? Deu-lhe uma espadada na perna direita. Isso aí vai refletir na lei, porque os judeus passaram a não comer mais a coxa da ovelha, parece que a cor da coxa esquerda, né? Por causa da coxa que foi ferida do Jacó, né? É. E ali ele mudou o nome de Jacó, que significa o que? O nome Jacó? Tem dois significados o nome Jacó. Iacov, né? Não tem J no hebraico. O nome dele é Iacov. Ou Tiago em grego. Tiago é Jacó, tá? Ou James em inglês é Jacó, tá? Parece que não, mas é. Então Deus mudou o nome dele, né, para Israel. Mas Jacó significa calcanhar e também significa suplantador. Você vai perceber isso quando ele compra lá a primogenitura do irmão, troca lá por um prato de lentilha. O irmão vai falar assim: não é à toa que o teu nome é Jacó, porque tem dois significados: é enganador, suplantador. Trazendo para o português, o carioquês, de onde eu vim lá, 7-1. Ele era um 7-1, porque o sogro dele mudou 10 vezes o salário dele e ele também pagava com a mesma moeda. Mas Deus abençoava ele, né? Ah, pastor Tarado, Deus abençoou o malandro? Não, não é isso. Você já pensou nisso, eu já vou longe, né? Nisso agora. Aí, tá vendo? Mas, lógico, o inimigo se levanta na hora. Você falou que abençoou, cara. Deus não abençoou o malandro. Então, a partir dessa mudança do nome de Jacó, agora o nome dos descendentes de Jacó, ele vai ser Israel. Então, os descendentes de Jacó passam a se chamar Israel. Então, começou com Éber, hebreus, depois passou a ser Israel, e depois que o Senaqueribe entra, que é ato contínuo, vai dividir o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passa a se chamar Israel, e as tribos se espalham, ninguém sabe onde foi parar essas 10 tribos. E as duas remanescentes do sul passam a se chamar judeus, porque virou Judéia, onde tem os judeus ali, tá? Então já sabe de onde vem hebreus, Israel e judeus. Não tem mais dúvida, tá? Os reinos vêm, né?
Depois vem o império lá, vem os assírios, né? O Senaqueribe tenta invadir o Reino do Sul, mas o Ezequias era mais crente, ele ora ao Senhor e naquela noite vem um anjo e mata 185 mil assírios. O tempo passa, se levanta na mesma região lá da Babilônia, da Mesopotâmia. Veja só, olha só, irmãos, os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônios, os medo-persas, eles vêm da mesma região, só muda o nome. Entenderam? Mas os caras vêm da onde? Vieram do mesmo lugar. Só que um vai invadindo o outro de um povo, vai se fortalecendo, mas é sempre naquela mesma região, conflituosa e um caldeirão de acontecimentos bíblicos, que é aquela região ali, onde hoje é o Irã e o Iraque. Então é uma região muito importante. Então depois vieram ali os medo-persas, depois vieram os gregos, né? Lá na época do Nabucodonosor eu mostrei essa estátua para vocês aqui, né? Tem essa estátua que a cabeça representa o reino babilônico, o peito de prata os medo-persas, essa saia aí de bronze representa quem mesmo? Os gregos, né? Ou macedônios, na pessoa do Alexandre o Grande, e as pernas vão representar o Império Romano, que nós vamos falar hoje. Então veja como é que os impérios vêm passando. Isso está na Bíblia, irmãos, né? Não bastando essa estátua, tem as visões também que Deus deu para Daniel. E cada animal desse aí, olha lá, tá aí, né? Eu passei para vocês isso aí, depois vocês dão uma olhadinha com mais carinho em casa. Então aí tá aí cabeça de ouro, né? Leão com asas de águia. Você pode ver que lá, eu vou profetizar na tua vida aqui agora, né? Vou dar uma de neopentecostal. Profetizo na tua vida que você vai conhecer o Museu do Louvre lá na França, e você vai ver lá algumas estátuas da Babilônia, e lá tem leões com asa. Isso se cumpre no sonho de Daniel, que é o Império Babilônico. Quantas vezes mais o Nabucodonosor mandou esquentar o forno para jogar aqueles meninos lá, você se lembra? 7. Você sabia? Lá no Louvre tem. Por isso que o teólogo tem que fazer essas viagens aí, pede a Deus. Vai lá para Israel, varão, mas depois vai lá para a França também, ver esse museu que é importante. Fica lá uns 3 dias naquele museu lá. Você vai sair de lá outro, né? Museu do Louvre. É aquele triângulo de vidro. Lá, esse forno que foram lançados, quem? Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esse forno era um forno especial porque só os babilônicos tinham uma técnica de construir tijolo vitrificado, meus irmãos. Os muros da Babilônia, lá no Louvre tem um pedaço do muro da cidade, lá o muro de o portal de Istar, ou de Esther, né? Da onde vai vir o nome de Esther, certo? É azul, um azul assim, não tem como, é um azul meio, não é azul claro, ele é azul piscina assim. Agora você imagina uma cidade, irmãos, com a murada toda de azul piscina, com aquele sol do Oriente batendo, Manuel, e aquele jardim suspenso da Babilônia lá no meio. Que coisa, o cara achava que estava no céu. Por isso que lá no capítulo 4 de Daniel, o Nabucodonosor vai sair. Imagina a glória, né? Daquele reino. Ele sai nos alpendres do jardim suspenso e diz: não é essa a grande Babilônia que eu criei para o louvor da minha glória. E o que aconteceu com ele nessa hora? Se lascou. Se matou? Se lascou. Ah, se lascou. Foi pastar 7 tempos, irmã Alessandra. Só tá entendendo o manto? O manto é forte, irmã. Então, daí o reino dele saiu das mãos dele, entra um outro parente, provavelmente filho. Depois ele volta, né? Fica 7 tempos, não sei se 7 anos, 7 meses, 7 o quê? Mas foram 7 tempos. Logo depois dele vem o Império Medo-Persa. E a gente conhece na Bíblia a passagem do Império Babilônico para o Medo-Persa. Foi quando? Aconteceu numa sala onde estava tendo um pagode
e um show de funk com Jojo Todinho da Babilônia, usando os utensílios sagrados do templo. Tem que falar assim para vocês entenderem, né? Foi ali que teve a divisão dos métodos dos persas? No capítulo 21. Não, os medos e persas, né? Eles eram... Foi interessante foi como dividido? ele- foi interessante. Não é que foi dividido, ele foi conquistando, né? Foi, porque teve primeiro veio lá sempre confundo, se foi o Ciro ou foi o Dario que veio primeiro. Não, foi o Ciro, depois vem Dario. O outro é o persa, né? Na época da Esté, era o persa. Os medos foram que invadiram aqui com Daniel ainda, tá? Eles fizeram mais ou menos o que a Rússia está fazendo, né? Veio conquistando as cidades pequenas, os povos menores. Naquela noite que eles estavam fazendo aquela festa abominável com os utensílios do templo, quando apareceu aquela mão, ali dividiu o reino babilônico do Medo, ou a Média. Depois vem os persas. Entenderam? Tô andando aqui, tô voando. Então aí eu botei aí, ó, o Império Babilônico conquistou todo o Império Assírio e também o Reino do Sul de Jerusalém. Tá. Teve algum benefício o Império Babilônico? Sempre tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim foi que levaram todos os cativos lá para o norte, tiraram de Jerusalém, o Nabucodonosor. Primeiro quem tirou foi o Senaqueribe, certo? Depois vai o Nabucodonosor e leva o restante lá, o pessoal do sul. E trouxe 5 povos para habitar, né? O primeiro que invadiu trouxe 5 povos para habitar aquela região da Samaria, né? Quando o Senaqueribe invadiu lá o reino do norte, e os filhos dele mataram ele, né? O rei lá daquela região mandou 5 povos para vir habitar naquele lugar de onde tiraram os judeus, porque eles só deixaram os pobres, só os pés rapados, os ricos levaram tudo embora. Então veio uma mistura de 5 povos pagãos e não judeus para morar naquela região de Samaria e se misturaram com aqueles judeus remanescentes, criaram então uma população misturada chamada de samaritanos. Por isso que o judeu do sul não se dá bem com aquele povo, porque o samaritano é um judeu 1,99. É fake. Mas ele tem sangue judeu. Mas também tem sangue babilônico. E Jesus quando vem, já estou entrando em outra matéria aqui, mas é importante dizer, quando Jesus vem, vai bater aquele papo com a mulher samaritana, ele vem mostrar que a missão dele não é segregadora, mas é unificadora. Primeiro ele veio pregar para quem? Para a igreja. Não foi? Não. Ele falou, quando ele deu ordem para os discípulos, preste atenção. A irmã falou ali, eu não entendo por que ele veio no Antigo Testamento. Olha só, irmã, os judeus estavam esperando o Messias. Quando Jesus vem, ele fala para os discípulos, ide pregai somente para as ovelhas perdidas de Israel. Quem que eram as ovelhas perdidas de Israel? Judeus. A mulher Cirofenícia, Senhor, a minha filhinha está endemoniada em casa. Olha, a senhora me desculpa, mas eu não vim para pregar para a senhora, não. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela falou assim, aí ele ainda falou, aí é para quebrar tudo. Não é justo, minha filha, tirar o pão dos filhos e dar para os cães. A mulher falou, mas Senhor, os cachorrinhos também comem da mesa que cai do seu Senhor. Quando Jesus ouviu isso, falou assim, minha filha, assim você quebra papai. Vai e seja feito conforme a tua palavra. E ela chegou em casa, a filha já tinha sido liberta. Ele veio, Jesus tinha que cumprir tudo. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio mudar, não veio abrogar. Então até o final do ministério de Jesus ele veio cumprir a lei. Por isso que ele veio cumprir o Antigo Testamento. Ele veio pregar para judeu, veio para os que eram seus. Quem eram os seus?
judeus. Mas os seus não receberam. Ele veio pregar para as tainhas e para os robalos e para as garopas, né, irmã, aquela da terra lá da pesca. Mas como as tainhas, as garopas e os robalos não quiseram, o baiacu aqui aceitou. E não vai pensando que tu é coisa boa não, hein? Você ainda é um baiacu daquele rasteiro mesmo. Aquele que tá no pantano? Não, irmãos. Pastor, ele estava fazendo Nós estamos aqui por graça. Ele estava fazendo alguma analogia pelo fato dela ser descendente de Cão ou de Canaã? Não. Porque a mulher era cananeia. Sim, certo? não. E veja que lá atrás já havia uma maldição. Mas não, olha só, você está usando a nossa língua para fazer um significado. Não se fala cão, cachorro, Não. na língua hebraica. Não pelo fato do sentido de cão. Ela é uma cananeia. Sim. Certo? E lá atrás, o filho de Noé que foi amaldiçoado, quando ele foi amaldiçoar Cão, ele não pôde. Deus falou, você não pode amaldiçoar porque eu te abençoei. O que ele fez? Amaldiçoou o neto que era Canaã, Sim. e da onde vem os cananeus. Então ela está justamente usando Levíticos ali para dizer assim, ó, Jesus falou assim, ó, sua descendência teve a parte deles e perderam. Aí ela usa Levíticos para falar assim, ó, mas aí lá na lei está dizendo que tal, que cair no chão, que estiver na beira do caminho, é para os estrangeiros. Aí ele... Bem romântica a tua colocação, me comoveu até. Mas a palavra lá é daí que surge as heresias, né? Sim, lógico. E os erros teológicos. Sim. Não, aqui é lugar da gente fazer o certo. Mas é importante você colocar essa colocação. Porque a palavra lá é kines. Kines é cão. A palavra cachorro em hebraico é keleb. Mas não estou falando isso por causa do cão, por causa da descendência. Mas em dela. outra língua não é cão que está escrito lá. Então não dá para fazer essa relação. Não, pastor, você acha que o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Não, o cão esquece o cão, a mulher é cananeia, Sírio-Fenícia. Certo? Ela é descendente de Canaã, que foi amaldiçoado lá atrás. Sim, esqueceu o cão. O cão ela só está usando uma analogia ali do que está em Levíticos, do que cai no chão, do que fica na beira do caminho, dos abismos. Tudo isso. Por isso que eu falei, o que ela está requerendo ali é o fato de ela não estar mais dentro do plano de salvação, porque os descendentes dela haviam sido amaldiçoados lá atrás, eles não têm salvação. E quando ela vem clamando, veja que ela entende da lei, ela está citando Levíticos para Jesus. Mas ser amaldiçoado impede a salvação? Sim, eles estavam amaldiçoados. Não, ele está falando que o filho lá do Noé. O neto de Noé foi amaldiçoado. Né? Noé amaldiçoou um neto dele. O que viu a nudez do. Mulher era os descendentes. O filho viu a Canaã. nudez, É, ele o foi filho. amaldiçoar o filho. Pela linhagem. Deus falou, você não pode amaldiçoar a amaldiçoar. família. Quando nasceu o neto, ele amaldiçoou o neto que veio os cananeus. Sim. E aí, quando chega lá na E foi frente, a mulher é cananeia. pedra no sapato de Israel, né? Foi O pedra tempo no todo. sapato de Israel. Pela descendência, ela é amaldiçoada. Pode ser isso aí? Não sei, tá? Pode estar nas entrelinhas das entrelinhas. Mas a primeira interpretação que a gente faz, quando faz uma hermenêutica, é a literal. Sim. Então ela está falando de pão, de cachorro, e Jesus está falando que vai tirar pão do filho para dar para os cães. Pode ter um significado por trás disso aí? É até interessante, pode ter, Sim, se ela o conhece. cachorro na Bíblia não é aquele que a Bíblia diz assim, não faça como os cães que voltam com o seu próprio vômito, ou seja, alguém que retrocede na... Mas não sei se nesse caso dela aí a gente pode aplicar isso aí. É interessante, cabe uma pesquisa maior. Lição de casa, o senhor vai procurar isso aí. Mas então agora. Não, mas é interessante, é importante falar isso aí. Vamos seguir. Tá dentro da matéria. Vamos lá. Aí falamos do Império. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Veio o Alexandre, que é o Império Romano. Aí ele morre. O que acontece quando ele morre? Tudo que ele conquistou foi dividido entre quem? 4 generais. Lembram disso? Sim. Dos 4 generais, você lembra? Como é? Vamos falar. Vamos falar por parte aí. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e... Vamos botar aqui o mapinha aqui. Olha aí o mapinha. Foi dividido entre Cassandro, tá lá, ó, no norte, né? Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco.
O que nos interessa, que é o que vai dar arenga, são os Ptolomeus, que está ali no Egito e sobe para a Palestina, e os Seleucidas, que desce, começa na Síria e vai até... Um vai do Egito até Jerusalém e o outro vem da Síria até Jerusalém. São os Seleucidas e os Ptolomeus, ou Ptolomaicos, né? Depois vai ter uma disputa entre eles ali, né? E os Seleucidas vão se fortalecer. Mas lá na época do Júlio César, lá pelo ano 60, 50 antes de Cristo, os Ptolomeus existem, tá? Tanto é que o Júlio César vai lá pro Egito, vai ter uma guerra lá, e ele, né, chala lá a Cleópatra, que era a última faraó ou faraona dos Ptolomeus. Ele se casa com ela, tá? E ela leva ela embora lá do Egito, ela vai lá para Roma com ele, e lá em Roma, chegando lá, ele é assassinado, né? Então foi dessa disputa dos Seleucidas dos Ptolomeus que vai surgir agora um conflito ali também dos judeus, que aí o Antíoco Epifânio vai obrigar a sacrificar um porco no altar, né? Aí vai se levantar, quem que se levanta mesmo lá? Numa cidade chamada Modim? Matatias, que era um judeu, um sacerdote. Ele mata quem? Um judeu que vai lá para sacrificar, que está com medo, temeroso. Mata o judeu, um sacerdote, né? E mata também o emissário do rei. E aí começa a guerra dos... que vai dar início justamente a partir daqui da fuga deles para desse lugar de Modim, lá para o interior da Palestina, né? Para as montanhas. Não, Massada é outra história. É lá para frente, né? Massada é lá pelo ano 72, 73 depois de Cristo. Nós estamos aqui no ano 167 antes de Cristo. Não está muito longe. Se for pegar numa linha histórica, não está tão longe assim, né? E aí vai começar então, irmãos, um constante embate entre os judeus que estão ali na Palestina, que agora eles têm um reino ali, é chamado de reino Asmoneu. Porque esse Matatias, ele é descendente de um tal de Asmã. Então às vezes você vai ver na história Guerra dos Macabeus ou Batalha dos Asmoneus. Entenderam? Falou alguma coisa aí? Não? Alguma dúvida até aí? Olha, já tô chegando agora no Império Romano. Agora foi a última aula, inclusive, que nós paramos, né? Nesse ínterim vai surgir a Septuaginta, por quê? Entenda bem, irmãos. A língua hebraica, ela ficou desaparecida, ela ficou morta 2.300 anos aproximadamente. Quem ressuscitou a língua hebraica foi um judeu aqui no começo de 1905, 1907. Os judeus falavam aramaico. O hebraico hoje lá de Jerusalém, aquele que você foi lá, estão falando lá, é uma mistura de um monte de idiomas. Não é o hebraico que o Abraão falava, não. Tá? É a mistura de um tal de Yiddish, mistura de alemão, mistura de caldaico, mistura de árabe, mistura de palavras de países lá da Ásia Menor. Aí eles fizeram uma salada lá e criaram esse hebraico que estão falando hoje. Não é o hebraico do Abraão, é outro hebraico. Porque quando eles vão para o cativeiro, é imposto neles uma outra língua, a língua caldaica ou aramaica, que é a mesma coisa assim, tá bem, é tipo espanhol e português. Você consegue entender o argentino falando? Dá para entender se ele falar. Se ele falar com o passado, Você falaria, se hablaria devagarito, ele consegue entender, né? Aí o que aconteceu? O tempo passou, agora quem está dominando é o Império Grego. E o Império Grego fala grego, e também agora foi imposta a língua grega. Eu falei para vocês que nas dominações tem os pontos positivos e negativos. Quais são os negativos? Que eles vão ser levados cativo, vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, às vezes tem que deixar os seus costumes dependendo do império que está dominando, não é? No caso
lá dos babilônicos, eles até mudavam o nome das pessoas. Veja que mudaram o nome lá de Daniel para Belsazar, né? E os outros meninos lá, que eram Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mudaram o nome, mudaram a comida, mudaram as roupas, mudaram o idioma, só não mudaram o Deus dele, né? Coisa bonita isso aí. Ó, dá mensagem, anota aí. Aí, lá pelo ano 300 ou 280 e alguma coisa, um tal de Filadelfo, um Ptolomaico, né? Lá no Egito, ele reuniu lá 70 anciãos ou 72 judeus e disse o seguinte: meus amigos, olha só, vocês já não falam mais hebreu, porque a Bíblia ainda, o Antigo Testamento ainda estava escrito na língua hebraica e só os sacerdotes liam hebraico. Ela não morreu totalmente, né? Igual latim, só os padres lá do Vaticano que falam, né? Antigamente até nas missas falavam, há uns 40 anos atrás pararam de fazer missa em latim. Então esse Filadelfo falou o seguinte: já que vocês não falam mais a língua hebraica, vamos traduzir a Bíblia hebraica de vocês. Olha só, eu vejo Deus nisso aí, irmão. Embora tenha sido um ímpio, o Filadelfo, né? Ele era ptolomaico. E reuniram então esses 70, 72, segundo a tradição. E em 70 dias, diz a tradição, eles se reuniram e traduziram. Vejam, 70 homens em 70 dias traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné. Grego koiné, já ouvi isso aí, hein? O grego koiné vai ser o grego que vai ser escrito o Novo Testamento. Que coincidência, irmão, né? É Deus. É Deus. Olha só, o nosso Deus, irmãos, ele não só como é que eu digo? Ele inspira a palavra, mas ele é um Deus que preserva a palavra. A despeito de terem aí governantes que quiseram acabar com a palavra, que foi o caso do Antíoco Epifânio, ninguém ouve mais falar de Antíoco Epifânio, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pastor, Né? a Grécia falava koiné ou não? Ela falava um grego mais apurado. Koiné era mais popularzão, né? O povo. Isso. paralelo, né? O grego tem vários. Olha, tem grego da filosofia, tem o grego clássico, tem o grego da literatura, tem o grego dos marinheiros, que era uma outra língua, tem o grego do povão, que é o grego koiné. Koiné significa grego popular. É um grego que todo mundo tem acesso. Se fosse fazer um comparativo com as nossas versões hoje, ou traduções, seria a Bíblia na linguagem de hoje. Não, mas sem heresia, né? Entenderam então? Então vamos lá, deixa eu fazer a pergunta. Por que então que foi escrita a Septuaginta? E o que é a Septuaginta? Quem pode se manifestar? Os lobos velhos aqui não, só os cordeiros novos lá. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, é isso? Isso. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego koiné. O nome da senhora mesmo é? Andressa. Irmã Andressa, vamos pela lógica. Como a língua agora falada não era mais o hebraico, nem aramaico, mas era o grego, porque o Império Grego estava dominando, nada mais justo ter a língua que todo mundo falava. Não é Deus nesse negócio, irmãos? Vocês entenderam o porquê alguma coisa tocou no coração desse rei aqui para fazer isso? Entendeu, irmã Alessandra? Esse hebraico não é o hebraico de Abraão, é o hebraico Não, de é o hebraico Israel, antigo esse aqui. O que foi traduzido é do hebraico O antigo. hebraico antigo? Antigo. Não é o atual? Não, eu estou falando que eles falam hoje, porque esse hebraico de hoje, ele é de 1905. O nome do camarada que fez esse hebraico novo aí é Judá, não sei o que lá. Então esse é o antigo. Esse aqui é o antigo, tá? Tem bastante coisa que parece, né? Entenderam aí? E você vai ver depois que o Império Romano tiver dominando, que agora vai chegar agora o Império Romano, certo?
Vai começar a dominar o Império Romano. Lá pelo ano 144, acho que é 144, vai vir um rei chamado Damásio e vai chamar um escritor. Rapaz, me deu branco o nome do cara agora. Um crente, e falou o seguinte para ele: meu amigo, agora ninguém mais fala grego, o pessoal só fala latim. Traduz a Bíblia agora para o latim. E aí a Bíblia vai ser traduzida do grego para o latim. Vai ser chamada de Vulgata Latina. Vocês estão entendendo? Conforme vem o império, o Senhor providencia um ímpio. Como é que tudo está no controle de Deus? Isso não é coincidência, irmãos. Não é coincidência isso. Quer falar alguma coisa? Essa fala, dessa tradução, ela está na sequência dessas... Está na sequência dos impérios que nós estamos falando. Não, pois é, mas ali o senhor passou lá a página 515, daquela história lá dos... dessa sequência. Ele conta a história toda de Israel lá, né? O Flávio José. Sim. O Flávio José viveu lá pelo ano 70. O Flávio José era um escriba, era um fariseu, né, melhor dizendo. Era um fariseu ele. Só que ele foi preso, foi levado para Roma. E lá parece que ele fez uma profecia. Deus usou ele para alguma profecia lá para a família do pai do Tito, lá, Vespasiano. Acho que era Vespasiano. É o Vespasiano, né? E o cara assumiu o governo e falou assim: não, cara, tu é um personal prophet, tu vai ficar do meu lado. Assim como o Lactâncio ficou depois do lado do Constantino, né? E ele começou a acompanhar os generais romanos nas conquistas. E ele vai estar presente quando a 10ª legião, a legião fretense, né? Você sabe que as legiões romanas eram aqueles soldados romanos. Mas dessas legiões romanas, tinha uma que era chamada de 10ª legião. Grave isso. Ela era tipo do BOPE. Já ouviu falar do BOPE? Eles eram o BOPE. Ô, Taranto, mas peraí, mas o BOPE não era... Não, tinha lá o... Não, o BOPE tinha a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do imperador. Eles não eram o BOPE. O BOPE era aqueles caras que iam para resolver. Então esse Vespasiano e o Tito, que era o filho dele, foram para invadir Israel no ano 70. E o Flávio José estava junto. É ele que vai registrar. Ele diz lá que viu as pessoas passando fome em Jerusalém. E as mães matavam e comiam os próprios filhos. Dentre outras aberrações que aconteceu lá. Então, esses episódios, irmãos, essas traduções do Antigo Testamento, primeiro temos lá o hebraico, certo? A original. Depois nós temos do hebraico para o grego, porque agora é o Império Grego. Depois nós temos do grego para o latim, a Vulgata Latina. E depois, na época da Reforma, nós vamos ter lá o Martinho Lutero traduzindo a Bíblia toda para o alemão. E você sabia que a Alemanha, na época do Lutero, a maioria das pessoas lá, 90% era analfabeto. Ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele alfabetizou a Alemanha com a Bíblia. Por isso que a Alemanha, não se armorou, hein? Lá na Alemanha, claro que muita coisa mudou, mas a Alemanha é um país top, né? Muita coisa boa aconteceu lá, muita coisa ruim também, né? Mas foi o berço da Reforma, assim como Genebra também, lá com Calvino, tá? E ele alfabetizou a Alemanha com a Bíblia. E segundo a história da igreja, na época do Calvino lá, do Lutero, lá 1520, 25, por ali, as pessoas já estavam alfabetizadas e estavam evangelizadas.
e segundo a história conta, qualquer alemão que você perguntasse das coisas da Bíblia, eles eram muito mais doutos do que qualquer padre formado em Roma. Já pensou um negócio desse? Coincidência, né? Não, é Deus. Fala, minha filha. Pastor, eu já vi comentário da Bíblia grega. Comentário. Que ela é mais completa, que ela é mais... Tem diferença? Ou é por causa do vocabulário, que eles têm mais palavras? Que não foi só uma pessoa que eu já vi falar da Bíblia grega, que é a melhor Bíblia que tem para se ler. Ela é original, né? A língua grega é uma língua matemática, ela é uma língua lógica. Só por causa da língua? Coincidência também, né? A filosofia surgiu da Grécia. Então, eles têm palavras que expressam exatamente o pensamento que a pessoa quer. Você sabe que ela tem 4 tipos de amores, né? Quando ela fala assim, eu te amo, eu amo abacaxi, eu amo a minha mulher, que não é abacaxi, né? Tem uns maridos até que parecem uma melancia, né? Mas a gente usa amo para qualquer coisa. Eu amo meu filho. Na língua grega, ela tem mais profundidade, porque ela tem uma designação para cada sentimento, para cada momento. Eu amo a minha esposa, mas em que sentido? O hebraico também tem 3 tipos de amores, né? É o Dod, a Havá e esqueci o outro lá. Então, no grego, por exemplo, amor eros é aquele amor de satisfação carnal, o amor egoísta, né? De satisfazer a carne, mas que é um amor que existe entre o marido e a esposa, né? Temos o amor estorge, que é aquele amor do pai para o filho. Tem o amor filantrópico, que é o philos. Quando eu vou fazer o bem para alguém, fazer uma filantropia. Philos, a gente fala grego sem saber. Filantropos. Antropos é homem. Philos é amor. Amar o homem. É um amor que vai fazer o bem para o homem. E nós temos o amor agape. Não é ágape, é agape. O acento é no gá. Que amor é esse? É o amor incondicional. Jesus, quando pergunta para Pedro lá em João, Petros, agapas-me, você me ama? Na nossa versão está escrito, você me ama? O que Pedro responde? Eu te amo, né? Não está escrito na nossa, eu te amo? Mas no original não está escrito assim. Pedro responde, eu gosto do Senhor. Fileo-se. Jesus pergunta de novo. Acho que esse cara não entendeu. Petros, agapas-me, aquele amor top. Fileo-se. Pô, não é possível. Eu gosto do Senhor. Aí Jesus, na terceira vez, Jesus abaixa um pouquinho o nível, né? Ok, Petros, fileo-me, você gosta de mim? Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Alguns dizem que esse amor filos é mais ou menos igual. Não, irmãos, é diferente. Se fosse igual, não é igual. O amor agape é aquele amor incondicional. É claro que esse Pedro aqui é um Pedro que está sendo restaurado, né, nas 3 negativas que ele deu para Jesus. Jesus está perguntando 3 vezes, coincidência também, né, da Bíblia, 3 vezes se ele o ama. Só que esse Pedro aqui vai ser outro depois. Tanto é que a tradição não é a Bíblia. A tradição diz que ele vai morrer de cabeça para baixo, porque ele achava que não era digno de morrer como Jesus, né? Então, a língua grega, sim, ela tem mais expressões que a gente não tem. Ela é uma língua matemática. Andando, já falamos do reino Asmoneu. Eu tava no carro lembrando, rapaz, vou perguntar para eles se eles se lembram, para vocês verem como vocês lembram. Não é que vocês não aprenderam nada, é que é muita informação. Por que o Herodes não era judeu? Porque a mãe dele não era judeia, né? O judeu só poderia ser considerado se a mãe fosse judeia, né? Não, é verdade, isso aí, mas não é por causa disso. Quem foi que colocou Herodes como judeu, como rei? Desculpe. Foi o Império Romano. Vocês entendem que depois da Guerra dos Macabeus, aquele lugar ficou barril de pólvora, né? Barril de pólvora. Tava pronto para explodir. Aí vem o romano, meu irmão. O romano agora domina. E o romano fala assim, mano, se a gente botar um romano para ser rei, vai explodir.
Se a gente botar um judeu, vai ser ruim para nós. Vamos botar um que vai ser dos nossos. Aí pegaram um asmoneu, porque o asmoneu, na época da Guerra dos Macabeus, foi um povo que foi dominado pelos judeus e eles foram obrigados a se converter ao judaísmo. Então eles eram judeu forçado. Mas para o romano foi top, porque eles tinham ódio dos judeus e queriam se dar bem com os romanos, mas também tinham viés de judeu. Olha só que coisa boa que aconteceu. Coincidência também, né, Manuel? Aí botaram lá o tal do Herodes. Você sabe que Herodes não é uma pessoa, é um título, né? Na época de Jesus não era esse Herodes o grande, o primeiro aqui não. Já era o Herodes Agripa. Ok? Era o terceiro Herodes, o terceiro ou quarto Herodes lá. Então entenderam, foi por questões políticas que Roma botou esse Herodes aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tá tranquilo? Se não entendeu, pode parar, irmão. Não adianta nada ficar falando aqui e não alcançar o objetivo, tá? Aí eu vou ter que mudar a minha pegada aqui. Vamos andar. Falamos dos fariseus, que eles vêm lá da época, da onde? Da guerra dos Macabeus. Glórias a Deus pelos fariseus. Que isso, pastor Taran? Tá doido? Olha o que eles fizeram com Jesus. Não. Na época de Jesus era outro tipo de fariseu. Mas os fariseus, eles foram muito importantes, porque na época que os Seleus, o Epifânio mandou perseguir os judeus e mandou acabar com a religião, com a escrita, com os costumes, com as orações, com o templo, foram os fariseus que seguraram a onda e começaram a dizer para o povo: não vamos abandonar, vamos continuar firme crendo no Senhor. Foram os fariseus. Eles não eram chamados de fariseus, eles eram chamados de perixins, que eram separados. Glórias a Deus pelos fariseus. A Bíblia está até nós, chegou até nós hoje, o Antigo Testamento, graças aos fariseus. Tá? E esse Herodes Grande é considerado o primeiro Herodes? É o primeiro Herodes. É o que construiu o templo, aquele que Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra. Na quarta, quando Jesus nasce, mais ou menos já era o terceiro. Já era o terceiro, era o Agripa. Era o Herodes Agripa, que era outro cara. Tá? Por isso que tem salada, né? Tem. A gente lê e estuda tudo. A gente que dá aula faz confusão com muita coisa. Pastor, mas na Bíblia está escrito Herodes ou Agripa? Agripa, tá escrito. Tem o O, né? Isso. Um é o grande. É porque o cara era, irmãos, o cara era perverso, mas o cara era bom. Vamos tirar o chapéu. O cara construiu bastante coisa. Foi, ele construiu cidades, ele construiu templo. Olha que malandro que ele era. Para ficar de bem, não, rapaziada, eu não sou romano não, eu sou judeu, tanto é que eu estou esperando o Messias. E não estava? Né? Esperando. Vamos construir o templo para vocês. E o templo que ele construiu, eu passei para vocês aqui, era maior do que o templo de Salomão. Olha, maior que o templo de Herodes, só o de Macedodonosor. Vocês conhecem o Macedodonosor? Conhece, irmã Alessandra? Eu botei aqui, deixa eu ver se eu acho o tempo. Aquele aqui, ó. Para não falar que eu estou mentindo. O grandão é o do Herodes. Olha o de Salomão, é o pequenininho. Mas se pegar o do Macedodonosor, deve ser maior que aquele lá ainda. Tanto é que o judeu espragueja esse templo de São Paulo, você não sabe até quando, né? Que é abominação. Foi ali que começou aquela engenharia que já ainda se fala sobre as engenharias dos grandes templos, por causa eles já planejavam terremoto, tudo faziam inclinado, faziam as pedras. Terremoto não sei, mas foi a partir daí, antes disso daí, os romanos já faziam guindaste, meu irmão. Guindaste. Grua, né? Grua, tem noção?
Ontem eu tava vendo um filme, é bom vocês verem aí o Discovery Channel lá, mas cuidado porque tem um monte de coisa positivista, né? Mas estava passando ontem sobre o Coliseu do ano 83 depois de Cristo. Mano do céu, o cara fazia, a arena, você via a arena, mas do nada abriu uma tampa, saiu um leão. O pessoal, pô, ano 83 antes de Cristo tinha elevador, tinha, você tem noção, né? Se puder aí, baixa na internet aí lá, o Coliseu do ano 83. Vem a pergunta, a gente evoluiu? Nada. Olha aí. Que benção. A Torre de Pisa foi erro de construção mesmo. Mas tá lá até hoje, imagina se aceitasse. Mas olha só, você sabe que aquela torre o cara foi para arrumar a torre, né? Só que todo mundo ia lá para ver e a cidade ganhava dinheiro. A cidade só existe por causa daquela torre. Aí o cara foi lá para arrumar, o cara, não vai arrumar não, deixa aí. Agora eles colocaram, porque ela estava caindo cada vez mais. Aí eles foram lá, eu estive lá em 93 por aí. Eles estavam colocando um bloco de chumbo na base dela, para ela não tombar mais. Agora já está tudo arrumadinho, agora não cai mais. Tá lá, já está tortinha. Só um agradecimento aí pela informação de Chosen. Chosen, viram lá o Chosen? Peguei com vídeo, fiz uma semana em casa. Essa série? Eu chorava todo dia. É mesmo? Recomendo aí. É muito show. É Chosen. É show. Olha aí, irmã, trouxe aí o cafezinho abençoado. Olha só, vamos tomar um cafezinho? Deixa eu avisar uma coisa. Eu vou encerrar a primeira parte da aula aqui. Depois a gente continua a gravação dessa aula. Ficou bonito na foto, hein? Tá mais bronzeado, hein?